Olá, olá, olá. Não sei o que é que foi isto. Ai, meu Deus. Isto parecia um roxinol alfaduz. Muito bom. Muito bom, sim senhor. Não sei o que é que aconteceu, mas olá. Sim. Continua. Tudo bem? Tudo bem. É a pergunta. E a resposta? Pronto. Então hoje vamos aqui falar sobre um filme engraçado para uns de uma maneira positiva e para outros de uma maneira negativa. Sim. Que se chama Fast and the Furious, Hobbs and Shaw. Pensavam que a gente ia falar de um dos bons? Não! Eu gostei. Vamos falar do spin-off com engraçado. o senhor Cabeça de Pénis. Ora bem, para quem não sabe, nós não falámos ainda de nenhum Fast and the Furious, acho eu, ou não? Não, acho que Portanto, começamos com o spin-off do 10, ou o caraças, ou do 9, ou do 8, ou sei lá o caraças. E vez de fazermos por ordem, Não. como uma pessoa normal, é este, depois passamos para o 3, depois fazemos o 7, depois não fazemos mais nenhum e está feito, não. Ora bem, não é? é assim que as coisas têm que ser. Ora bem, é assim mesmo. A vida é muito curta para começar do início. Não percebi. A vida é muito curta para começar do início. Sim, para fazer começa-se a as coisas meio, por ordem. fica mais curta. Faz sentido, sim senhor. Ai, Jesus Christ. Superstar. Ora bem, então, este filme existe, não sei bem porquê, não devia, honestamente, mas existe Oh, meu Deus. porque, segundo consta, o The Rock chateou-se com o Sr. Vin Diesel a gravar e então cada um foi gravar os seus filmes em separado. Dizem as más línguas que foi isso que se passou. Eu, a única coisa que sei é que tem os dois cabeças de pénis. Portanto, é a única coisa que eu sei. Passando aqui a este filme em particular, acho que sim. Acho que faltavam Fast and the Furious com outros dois cabeças de pénis. Porquê que ninguém tem cabelo nesta série? O que é que se passa? Não havia um que tinha cabelo. Quem? O louro. Pois, mas ele faleceu. Sim, mas tinha cabelo. Agora não há cabelo para ninguém. É sim. Também, mas para que é que queres cabelo? Quando vais muito rápido, o cabelo não há jeito nenhum, fica todo embaraçado. Sim, começa a bater nos olhos e tal, nos descapotáveis, não é? Exatamente. É uma chatice. Só sem cabelo não há problema. Mas pronto, são dois senhores cabeças de pénis que eu estou a brincar. Eu por acaso até os respeito muito como atores, gosto bastante dos dois, tanto do The Rock como do Jason Statham, portanto é uma brincadeira. Não é, Também gosto muito dos dois. não venham eles bater-me, não é? Em especial do outro. Sim, Daquele do outro. que não está aí a aparecer, aquele ali, o outro. Qual outro? O mau? O mais branquinho. Mais branquinho. Não, o dos principais, quem são os dois? É o de Dwayne Johnson, que é o The Rock, e o Jason Statham. Que é o Jason Statham. a personagem. É o Shaw. Eu gosto de Shaw. Gostas do Shaw? Gosto mais do Shaw Pronto. do que o Hobbs. Está bem. Não é nada em termos de personalidade, em termos de se tivesse que ir a jantar com alguém, ia com o Shaw. Sim, eu estou aqui, sabes? Obrigado. Não, dentre os dois, não é? Se tivesse Pois, que escolher tá bem. um, ia com ele. Está bem. Tudo bem. É assim a Ora, vida. uma das primeiras cenas, nós somos logo apresentados, ainda não se sabe na altura, mas à irmã do Shaw, não é? Fomos apresentados? Fomos. A irmã do Shaw. Sim. Agora... Calma, não, isto não, foi espera, uma estou branca. confundido. A irmã do Shaw, a rapariga que está no filme, que se injeta com o vírus, hello. Sim. Ring. Não, isso é que eu estou a misturar os filmes. Estás a mostrar filmes? Estou a misturar este com o outro comédia. Isso é DJ. Pronto. E então somos logo apresentados à senhora, que eu não me lembro do nome dela no filme. Exato. Ati, Já a me estou senhora a Ati. lembrar. Sim. Pronto. Que é a Vanessa Kirby Só podia ser Vanessa. Vanessa. na vida real. Claro. Kirby é o nome porreiro. Vanessa. Kirby. Não sei porque faz-me lembrar os Furbies, mas Eu tive um Furby. isso é outra questão. Eu tive um Furby bem colorido. Toda a gente no mundo teve um Furby. Não é verdade? Sim. Não. Furbies e Tamagotchis, quem não teve, não está cá. Os miúdos, tipo a minha irmã, não tiveram nada disso. Já é uma geração mais à frente. Está bem, não interessa. Então, as pessoas daquela geração tiveram Furbies e Tamagotchis. Ora bem. Pronto. E somos apresentados logo de uma maneira mesmo à Fast and the Furious, que é com caixa-porra, não é?
Sim. logo a andar à batatada. Ela é militar de uma organização que não sabemos qual é, não fazemos a mínima ideia porque isto é o Fast and the Furious, portanto não interessa. Ela é muito desenrascada. E o que eu acho piada é que eles estão a fazer uma cena, acho que estão a ir buscar o vírus, não estou em erro, e vamos lá ver, a gaja está com equipamento militar completo, correto? Sim. No entanto, ela não dispara, correto? Sim. Mas é ninja. Ora bem, o equipamento militar só por si é pesado, botas e capacete e não sei o quê. Normalmente eles levam 20 kg às costas de mochila, certo? Sim. Mas na mesma ela consegue fazer flips e o caralho à ninja. É isso que eu estou a dizer. E os ninjas só usavam um robe e umas sandálias. Ela é muito ágil. Ela é espetacular. É o melhor ninja que eu já vi. É. Havia aquele que era o último samurai, não é? Esqueceram-se desta. Com o coisa. Assim, aquele. com o coisa. Tom Cruise. Esqueceram-se desta. Sim. E também existia o Ninja Tori. Ninja Tori, que eu não. Lembras-te? Não. Sim, tu lembras sim. Não quer faço... dizer. Aquele com o carapuço azul. Não faço ideia quem seja. Ora bem. Ora bem, nessa mesma cena, quando chega o bad guy, e ele próprio diz que é o bad guy, porque isto é um filme para putos, portanto é melhor dizer logo que é o bad guy, fica mais fácil. Não é? Não escusa de estar a dizer, eu sou o G. Anthony, e depois tem que se pensar e tal, o G. Anthony é mau, se calhar porque fez isto. Não, mas olha, sou o bad guy, olá, prazer em conhecer-vos. Não é? Já a outra da Billie Eilish. Exatamente. A Billie Eilish. O que é que tu bebeste antes de ir para aqui? A Billie Eilish também dizia isso. Pronto, é o bad, sim, era uma música sobre ele. E é uma cena mais estúpida ainda, que é ele apresenta-se como o bad guy e fica tudo à espera de disparar à vez. Já imaginaste ele a dançar a música da Billie Eilish? Imaginei, não, eu estive lá quando isso aconteceu. Eu estava lá e filmei com o meu telemóvel, mas não vou partilhar, até porque isto é um podcast, não é um videocast. Ora, ainda. E então, pronto, é mais uma cena daquelas, tipo, estamos aqui 40, mas vamos bater no gajo à vez. À vez. É para dar espaço. À vez. Cada um se mostrar. Até porque, não, eu vou-te explicar qual é a cena. É assim, isto é um spoiler para quem ainda não viu, e se não viram, fizeram bem, porque o filme sucks. Não, é um filme Chuck Norris. No final, ele perde, entre aspas, a batatada, porque isto é assim, um filme Fast and the Furious, uma pessoa espera carros, mas depois não há carros, é só batata. E então ele perde no final porquê? Porque eles os dois lembram-se, espera aí, nós somos dois e ele é só um, vamos bater ao mesmo tempo. Pois. Pronto, se isso tivesse acontecido na primeira cena, como era suposto, porque estavam lá não sei quantos militares, o filme acabava ali. E não podia ser. Chegava o bad guy, olá, eu sou o bad guy, está bem, pufas, um tiro na testa, foste. Não, mas é assim, normalmente toda a gente dá espaço para lutar. Se tu reparares nos filmes, é estúpido. Toda a gente tem o seu pedaço. É estúpido e tem que ser criticado. Pronto. Se dessem duas pessoas murro ao mesmo tempo, mais a terceira, como é que ele se defendia? Toda a gente tem o seu espaço. Imagina que somos nós os dois. A fazer o quê? A bater noutra pessoa. Sim. Pronto. Era giro de ver, sim. Pronto, imagina nós dois a bater na Marlene. Nós não conhecemos nenhuma Marlene. Pois não. Pronto. Não conhecemos a Marlene e por isso vamos bater nela. Sim. E então, se nós batêssemos os dois na Marlene ao mesmo tempo... Mas porque é numa mulher? Eu não consigo bater numa mulher. Um Marleno. Pronto, então vamos bater no Marleno. Sim. Vamos bater no Marley. Pronto. Não, sim. Ai, o caralho. Sim, continua. Pronto, se nós estivéssemos os dois a bater nele ao mesmo tempo, provavelmente o meu murro ia sair para cima de ti. Percebes? Não. Ia estar lá para recebê-lo. Não. Até a pessoa que estás a bater. A Marlene desviou-se e estás lá tu. Não é a Marlene, é o Marleno. O Marleno desviou-se e estás lá tu. Então, mas eu prefiro arriscar isso a estar tipo, vá, agora és tu, eu espero. Não, e enquanto tu estás à espera também descansas. Que bom. Sim. É estúpido e acabou-se, é estúpido. Pronto. E depois eu tenho uma pergunta. Em teoria, na prática não, mas pronto, em teoria o preto é imortal. Sim. Em teoria, porque ele acaba por morrer.
totalmente. Porque isto é um Fast and the Furious. Portanto, é estúpido a lógica. Mas em teoria o preto é imortal, certo? Sim. E ele anda sempre com aquela moto estúpida, completamente estúpida, que se desfaz e desmonta-se e legos e volta-se a montar, Sim. certo? Porquê que ele precisa de capacete? Porque ele não ia dar um mau exemplo. Tu achas mesmo, é que é assim, ele já é preto, ok? Nada contra, como é óbvio, mas não podia haver um preto a andar sem capacete, não é? Ia estar a dar um mau exemplo às crianças lá do sítio dele. É, não é? Sim. Porque fazer cavalinhos e passar em excesso de velocidade, isso é mas tranquilo. tem capacete. Aquilo que tu não podes fazer é andar sem capacete. Pronto, e eu acho muito bem. Acho muito, muito bem que ele use capacete mesmo sendo imortal, porque uma pessoa não se pode fiar. Imortal, estamos sempre a pôr aspas com os dedos. Vocês não veem, mas nós Sim. estamos a pôr. Pronto. Não interessa, fia-te na virgem, não corras, depois olha. Pronto. Mais vale. É isso. Pronto, e eu tenho pena, e porque isto tem Fast and the Furious no nome, normalmente os soundtracks do Fast and the Furious são sempre muito porreiros, ou pelo menos acima de aceitáveis. O soundtrack neste é... Há uma palavra que é um sinónimo de caca, que é o que me apetece dizer, que é isso, que é o que eu acho, que é o soundtrack neste filme. Nem sequer vou dar-te tempo para comentar, passamos já ao próximo. Passamos. Neste filme aparece o Deadpool. Atenção, para quem não sabe, aparece o Deadpool. Não é o Ryan Reynolds que aparece, é mesmo o Deadpool. Estás a olhar para mim com cara de que é que ele está a dizer. Eu estou a dizer que é mesmo o Deadpool porquê? Pela maneira dele falar, pela maneira de estar, pela maneira de... Ou seja, aquela personagem é o Deadpool não vestido de Deadpool. Sim. Ponto final, parágrafo. Aí já percebo. É porque eu não estava a ver nenhuma coisa vermelha a aparecer. Não é isso. Então, ele chega lá e já não o vê há não sei quantos anos e diz: olha, fiz uma tatuagem igual a tua, blá blá blá. E abre a camisola e tem. Sim. Isso é mesmo a Deadpool. Pronto. Eu acho que ele é super fofinho. Eu gosto muito dos olhos dele. As verdades são para ser ditas, ponto final, parágrafo. Mas quem é que perguntou alguma coisa sobre os olhos dele? Ninguém, mas eu digo as coisas mesmo quando as pessoas não me perguntam. Pode ser uma informação essencial. Enfim. Às vezes as pessoas não se lembram. Tudo bem. Às vezes as pessoas querem saber, mas esqueci-me de fazer esta pergunta. Assim já ninguém... Tudo bem. Faz de conta que a gente concorda contigo. Concorda. E este é mais um daqueles filmes, e eu apontei o nome da arma, que é para não me esquecer. Sim. Atenção. A arma chama-se Blah Blah Special Mega Unique Magical Black Site Asset Gigamagong Weapon. Quem é que disse isso? Fui eu que disse. Estou a dizer que é daqueles filmes que inventam uma coisa completamente absurda e epá, temos que ir buscar aquilo, menos só aquilo é que pode salvar o mundo. Vai saber, e mais uma vez, não é nada assim. No final, um canalizador no meio do nada, com meia dúzia de pastilhas encomendadas, arranja aquela porcaria. Mas pronto, já lá vamos. É o suspense. Já lá vamos. Lembras-te daquela cena, que eu acho que até aparece no trailer, mas pronto, em que eles, o Hobbs e o Shaw, eles têm partes separadas do mundo e são contratados para fazer o mesmo trabalho. Em que eles se encontram naquela sala de vidro. Não. Em que lembras? Aquela em que continua, que eu acho que já estou a ver. Pronto, e depois eles estão tipo um para o outro, tipo insultos de recreio, tipo a tua mãe é mais não sei o quê, tu és bué da careca, não sei o quê, tu esqueceste de tomar não sei o quê. Mas ok, o filme deve ter uma audiência de idade média para aí de 10 anos, ok, mas por amor da santa, não vamos ser assim. contratam 2, entre aspas, isto são aspas, tipo se tivesse escrito era negrito, aspas negrito, 2 dos melhores agentes do mundo, porque se é a arma que vai destruir o mundo, oh my God, temos que contratar os melhores. Yes. Pronto. E eles, a primeira coisa que eles fazem quando se veem ao outro é: a tua mãe é tão gorda que não cabe no autocarro. Sim? O que é que eu te diga? O meu pai é militar e eu tenho a certeza, se o meu pai visse aquela cena, tinha um AVC logo, instantâneo. Pronto. Por isso é que eu nunca lhe mostrei este filme, que é para ele Pois, exatamente. Pronto, não perder a fé no que vem a seguir dentro do ramo militar, senão isto era triste. E depois eu tenho aqui apontado que está a falar ao telefone e não ouve a porrada mesmo atrás dele. Não. Não? Sim. O Hobbs, não é? Sim. Quando tem a filha
Não, está a falar com o filho ao telefone. Sim, exatamente. E depois a irmã do outro. Sim, dá uma sova no num extra. Sim, é verdade. E ele não ouve nada. Nada, zero. Sim, é assim. Na idade dele já é recomendado fazer exames de rotina à parte auditiva. Pensei que era a próstata. Essa também, mas pronto. Uma pessoa quando nota que realmente já não ouve bem, não é, a sua envolvente, mais vale ir ao senhor doutor dos ouvidos. Ok, eu só achei, é assim, mais uma vez, temos que ter em mente que são os agentes mais bem treinados do mundo. Sim. São aqueles gajos que só ouvirem um coisita a 1 km de distância e dizem, olha, espera aí, vem aí a geneira. Lá está. Nós estamos treinados. Idade. Agora o gajo estava a 6 metros, estou a exagerar, estava a 3 metros. E estavam a fazer porrada, partiram mesa. Bater no vidro. Quer dizer, nós temos um vizinho de cima que tem para aí 6 anos. Se ele correr um bocadito, toda a gente ouve. É verdade, toda a gente, pelo menos aqui, toda a gente ouve, toda a gente fica a saber. Sim. Ali partiram mesas e tudo. Ali, onde ele estava, nada. Zero. Pronto. Se calhar a cena é tipo, quanto mais adulto ficas, os decibéis descem. Ou seja, com 6 anos fazes bués. Com 30 já não fazes tantos. Eu assumo que seja mais ou menos a idade da gaja. Acho que é tipo, olha, tu simplesmente estás a ouvir alguma coisa que se passa, uma agitação, ele já é assim um agente tão especial e tão cheio de idade e tão com tanta experiência que ele pensa, pronto, vou aqui fazer um intervalzito, depois então vou lá tentar acalmar a coisa, mas enquanto isso estou aqui a falar com a minha filha e nada mais é importante do que esta chamada e por isso vou ignorar como se não estivesse a ouvir. Na realidade estou, mas vou fingir que não. Pronto, foi isso que aconteceu. Que grande a volta para explicar uma merda sem jeito nenhum. Boa. Obrigada. A minha única coisa foi, ok, eles têm os dois aparência de cabeça de pênis, portanto não têm orelhas. Eles próprios dizem no filme, não sei se sabes. Eu acho que não se diz isso. Eles dizem no filme. Não é cabeça de ovo? Cabeça de pênis, porque tem a cabeça, não tem pelos e tem as veias. Eles é que dizem no filme, não sou eu. Eu só estou a utilizar, ela a imaginar agora eles a andar. Não é nada. O Shaw, ele não tem assim tantas veias. O Shaw não tem assim tantas, mas também é careca. Então, mas coitado. Pronto, eu só estou a dizer o que é dito e eu reforço a ideia. Exatamente. Pronto, passamos daqui para a próxima parte. Passando. Lembras-te quando entram aqueles agentes super especiais? Porque isto há agentes especiais e há todo um mundo que o mundo dos mortais não conhece. É não é? verdade. Pronto, e depois há os agentes super especiais, há os agentes mega especiais, há os agentes duplos que são super especiais, que são assets black site, não é? Certo. Já não sabes o que é que eu estou a dizer, pois não? Eu também não. Estou a dizer palavras que parecem... Que tu percebes. Sim. E então entram aqueles todos vestidos de preto, sim, porque tem que ser agentes super especiais. Sim, sim. Roubam a gaja, porque ela tem o vírus injetado. Exatamente. E siga para fora do edifício. Exatamente. Para aí do 30º andar. Ora. Correto? Sim, senhor. Duas coisas. Como é que o senhor The Rock desce o edifício? Lembras-te? Não. Ele agarra só o cabo de um deles e manda-se lá para baixo. Vai a descer, a certa altura deslarga-se. Em bom português, deslarga-se e cai em cima do gajo que ainda vem a descer em rapel. O The Rock, que pesa para aí 35 quilos, portanto funcionava. Mas o rapazito que ficou por baixo dele viveu? A pergunta é um bocado parva, não é? Mas é que nem que fosse tipo... Nenhuma pergunta é uma pergunta parva. Não, é que fosse tipo, eu estava no chão, o The Rock saltava para cima de mim, eu sobrevivia. Não. É assim, há sempre milagres nesta vida a acontecer. Pronto, só estou a dizer, ele veio descer pelo cabo, de repente larga-se, cai uns 10 andares, assim de repente, acerta no gajo, pumba, alta sarda. Pumba. Logo, morreu, não há hipótese. Menos um. Pronto, e o The Rock também tinha morrido. Não há crise. Mas ele é assim. Maneira mais estúpida de descer o edifício, porque tinham morrido todos. Toda a gente tinha morrido naquele edifício. O Shaw vem num elevador que nunca ninguém tinha visto, até porque é na parte de fora do edifício. Quem é que é inteligente? O que é estranho. Normalmente os elevadores são na parte de dentro. Era aquele elevador de vidro. Era um elevador de vidro. É porque, pronto, a cena ficava mais fixe assim. Mas pronto, não digo que não haja no mundo, ok? Claro que existe. Mas é estúpido. É completamente estúpido. O quê? Um elevador de vidro? Não, um elevador na parte de fora do edifício. Mas há muitos. Não há assim tantos. Normalmente são quando o edifício está a ser construído.
Não, e depois há deles também são, para a pessoa ver a vista panorâmica. Certo, mas eles têm sempre um frame qualquer que é dentro do edifício. Pode ser em vidro. Aquele não, era só o elevador. Está preso aonde? Onde é que veio o cabo? Era só um elevador? Sim. Pronto, então não sei, eu não me lembro. Pronto, não interessa. Pormenores, e ele pormenores. vai a ver aquela cena tipo a descer ao mesmo rating, ao mesmo speed, ao mesmo, chamem-lhe o que quiserem, que os outros gajos vão a cair. Estúpido. Não acontecia e é aquela altura que apetece, ok, já chega de filme estúpido, desligar e vamos andar de bicicleta. Estão a criticar alguém da física, não é? Sim, basicamente estão a criticar as leis todas. Pronto. Tipo a dizer, não, estas leis, ok, não existe, corta. É um filme. O quê? Gravidade não existe, corta. É ficção. Sim. O The Rock pesar 200 kg e cair em cima de um gajo de 10 andares, aleija-se, não, corta. Não, tranquilo. É uma pluma da Rock quando está a cair. Pronto. E depois eles entram todos no carro do show, o McLaren. Yes, um carro no Fast and the Furious. Yes. E os maus, porque eles são maus, não é? Sim, os maus. Eles intitulam-se como maus, não é? Eles não é uma organização, não, são maus só. Sim. O que é que tu és? Olha, eu sou mau, então. Pronto. Não é? Não, diz à tua mulher, olha, o que é que arranja um trabalho novo? Está bem, vais fazer o quê? Olha, eu vou ser mau. Pronto. Está bem? Fixe. Pronto. E o que é que acontece? Eles têm motas. Certo. Pá, como tu sabes, eu gosto muito de carros e tudo, mas no meio de Londres, vamos ser muito sinceros, um carro, seja que carro for, contra motas, mais valia a pessoa de carro ir a pé. Concordo. Vamos ser muito sinceros, um carro no meio de Londres não vai a lado nenhum, até porque é no meio de Londres. Portanto, deixem-se de lérias, ok? É assim. Pronto. Gostei do toque. Gostaste de toque? Foi um toque tão bom. Gostei do toque de quando eles chegam à garagem do show, estar lá o Mini do Italian Job, porque ele fez o filme Italian Job, onde eram com Mini, então está lá o Mini e pronto, que não tem nada a ver com o Fast and the Furious, mas eles acharam, isto é tão giro. E pronto. E ficou. Pronto. Foi um toque. Eu acho que foi um belo callback, ou chamem-lhe o que quiserem, call e coisa. E é um dos melhores carros que está no filme, que é para vocês verem, um Mini de 1900 e troca o passo. É um dos melhores carros que está num filme Fast and the Furious, portanto tem muito que se dizer, que é suposto ser um filme sobre carros. Não interessa. Depois eu acho que esta série do Fast and the Furious entrou numa de Michael Bay. Ou seja, acontece alguma coisa, explosão. Olha, queria um donut, explode. Pronto, por isso é que fez o buraco. Hã? Por isso é que os donuts têm buraco. Tem que haver explosão. Certo, pronto. Tudo bem. Deve ser isso. Eu nunca pensei na coisa, mas ela sabe o que é que está a dizer. Pastelaria, meus caros. Yeah. Eles tipo, entram no metro, explosão, né? O The Rock está a pentear o cabelo, explosão. Pois pronto. aí tem que haver mesmo uma explosão, dizer, não é? Pois, pronto. E uma maneira de ver, imaginando que vocês não sabem o runtime do filme, não sabem quanto tempo é que dura, imaginando que não sabem, entraram agora na sala de cinema, ou o vosso filho estava a ver isto em casa, feito estúpido, não sei porque é que alguém havia de ver este filme, e vocês entram na sala e não sabem que parte do filme é que está. Uma bela maneira de perceber se está no início, meio ou fim é o tamanho das explosões. Se forem explosões pequeninas, está no início, ainda não há assim, pede um café no início, puf, é só um puf. Um confete. Puf. Se for a meio, como a coisa já está assim mais acelerada e tal, já é um pronto, já é mais um gás vindo com molho dentro. Ih, que nojo. Meu Deus. É que o som que fizeste parecia. Se for no final, já é completamente nível Transformers, explode tudo. Um edifício de pedra explode. Porquê? Não interessa, explode. Sim. Um poste de eletricidade explode. Porquê? Ninguém sabe. Então, mas porque é que havemos de guardar cenário? Pronto, temos uma palmeira. O que é que acontece? Explode. Pumba. Porquê? Ninguém sabe. Não é? Pronto. E então eu acho que uma bela maneira de saber em que posição do filme é que estamos é o tamanho das explosões. Pronto. Até porque a última cena deste filme é completamente absurda, portanto não interessa. Mas se tu pensares na vida também é assim. Sim.
quando tens 70 anos as explosões são do caralho. Pronto, Não digo mais nada assim. Quando tens 12 é tipo... Não era bem disso que eu estava a falar, mas não interessa. Está bem. Mas pronto. Sim, ninguém sabe o que estás a falar. Não, só eu e já chega. E já chega, sim. Já é muita gente. Sim. Ora bem, para quem não esteve atento ao início do filme, que é toda a gente, não é? Eu só estou atento porque tenho que escrever estas porras, porque senão também não estava, porque o filme é estúpido. A rapariga, em teoria, tem acho que é 42 horas para tirar o vírus do corpo. Porque não é um vírus que demora de caralho a atuar. O vírus da gripe são 15 minutos. Uma picada de melga, ficam logo com uma bolha. Agora, um vírus para matar pessoas, não, só caralho, devagarinho. 40 e tal horas, não interessa. Assumindo que eram 40 e tal horas para aquilo comer, eles vão... Aquilo comer. Não é? Comer o sangue ou a pessoa, ou seja, lá o que for. Eles vão. Perseguições em Londres. Sim, senhor. Eles voam para não sei para onde. É verdade. Eles vão passear. Eles vão não sei o quê. Eles acabam por ir ter, no final, a casa, digamos assim, do senhor Calhau, que é em Samoa, certo? Sim. E só o voo que eles levam da última vez, que até é o Kevin Hart que lhes oferece o avião. Sim. Porque os Air Marshals têm esse poder no universo Fast and the Furious, por alguma razão. Em mais lado nenhum do mundo tem, mas ali podem. Sim, senhor, eu arranjo-vos um avião na boa. Atrasados mentais, que é verdade. É verdade. Um Air Marshal arranjar um avião. Eles são polícias. É a mesma coisa com. Olha, agora chegavas ali à GNR, olha, eu queria um tanque. Lá está bem. Na boa. Então, eu não estou a dizer que nada. Bom. Só o último, quer dizer, só no último voo eles gastavam 8 a 10 horas. Sim. Pronto, ou seja, lembram-se daquele Fast and the Furious que era num aeroporto e depois as pessoas fizeram as contas e não sei o quê, e o aeroporto, que é suposto ter 2 km, com o tempo todo que os carros estavam a andar, devia ter mais perto de 15 ou 20 km do que 2. Pronto, aqui é a mesma coisa. Aquelas 42 horas devem ser mais 42 dias do que propriamente 42 horas. E ninguém parece ter muita pressa até assim a chegar a Samoa. Até lá está tranquila. Tem conversas. Fazem branches. Sim. É tranquila. Não, até lá é tranquilo. Um vírus a espalhar-se. Sim, e a gaja também não está muito preocupada. Sim, o que interessa é tipo a atitude. Ainda vamos ter aqui um romance entre ela e o The Rock. Ali ao pôr do sol, vamos conversar e tal. Em vez de estarem preocupados com tirar aquela porcaria. Não, isso não interessa. Também eles nada podiam fazer, não é como o peixe-aranha que chupas e tiras o veneno, não é? Sim. Pronto, ali era uma coisa mais séria, quer dizer, assim, vamos lá ver uma coisa. E atenção que eu não sei, isto do peixe-aranha é o que eu ouvi dizer. não se ponham aí a chupar. Mas para peixe-aranha. Não é chupar o peixe-aranha. É chupar a pessoa picada, man. Mas pronto, isto é o que se diz. Não é isso. Segundo a lógica, vamos lá ver, a lógica deste Fast and the Furious é: o The Rock tem um irmão, ou melhor, tem 47 irmãos, ou não sei o que eles estão lá a fazer. Eles chamam brother a todos, portanto. Sim, eles têm muitos irmãos, é verdade. Em teoria tem um, na prática tem 47. Em teoria, ou na prática, no filme, o irmão do The Rock é a única pessoa no mundo que é capaz de arranjar o equipamento que tira o vírus do sangue. Sim. Sei como estou a fazer entender. A única pessoa no mundo. Ou seja, temos engenheiros da NASA, caga. Temos engenheiros de marcas de automóvel super conceituados, Fórmula 1, melhores engenheiros do mundo, caga. Um gajo no meio de uma ilha remota que faz tuning a uns jipes de roscanhovos, este gajo vai-me arranjar esta super máquina que só há uma no mundo. Pronto. Ele tem lá 3 tubos de alumínio e aquilo funciona de certeza. Ele tem uma impressora de 3 dimensões. Yeah, man. E foi assim. Yeah. Se reparares, ele usa isso. Mas ninguém tem no mundo, não é? Não, mas eles precisavam de ter um voo estúpido de 8 horas ou 10 horas ou 15 horas. O poder de desenhar a cabecita que teve de desenhar o que faltava naquele aparelho. O Gigamagong. Pronto,
Ele é que sabia mais. Não, desculpa lá, não me venham com lérias. Não, e é assim, eu acho que também que isso foi assim porque basicamente andavam atrás deles, não é? E se eles não fossem para um sítio longe e deserto e perdessem as ligações e a rede e tal, os outros continuavam. Perder a rede é muito fácil, só perdes o telefone. Pois, mas eles, pronto, né? Eles podiam estar num esgoto ao pé das tartarugas ninja em Londres com um engenheiro que lhes tirava aquilo e pronto, escusavam de gastar 8 horas num voo. Mas foi ou 10, assim ou que 12, eles ou 14, decidiram ou 16. fazer. Porque ele também queria ver a mãe. Tretas, eles queriam apresentar a hometown do The Rock, porque acho que ele na realidade é de lá. Ah, é? Eu penso que sim, eu acho que ele é samoano, Pronto. samoaico, samoco, pronto. É de Samoco. É de Samoco. E eles queriam queriam mostrar, já que o The Rock agora é o principal nesta porcaria, vamos então apresentar a nossa casa. É tipo nós, olha, vamos agora fazer um filme, é onde? Em Pombal, pumba. Nenhum de nós é de Pombal, só para que saibam. Pois. Mas pronto. Quer dizer, né? Tudo bem. Agora eu não vou dizer que o melhor engenheiro do mundo é em Pombal. Pá, não está. Não está. Não sabes, se calhar até está. Não está, é que não está. Pronto. Ele insiste. Não está. Pronto. E essa parte, pá, fez-me mais uma vez, pá, querer dar um tiro numa têmpora. Só me vinha à cabeça as cenas do sushi. Tempura. Pronto. Quer dizer, então, podias dar, não é mesmo? Em Samoa é que está o melhor engenheiro do mundo. Ok, tudo bem. Ele não disse que era o melhor engenheiro do mundo. Ele disse que o irmão era muito bom. Que era o único que conseguia fazer aquilo. Foi o que ele disse. Pronto. Não sei, não precisa essas palavras. Pronto. E não te esqueças que o The Rock e o Shaw já apareceram em outros filmes do Fast and the Furious, onde havia engenheiros que fizeram tanques modificados. Sim. Carros que andavam no gelo. Eles tentaram e não conseguiram. Não. É estúpido e não faz sentido nenhum. É assim. E agora vamos passar à última briga de todas. À última. A luta. Primeira coisa que me faz espécie. A gaja arranja não sei o quê, já não me lembro, uma luva, uma porcaria qualquer, que faz hacking. Porque é assim que as coisas funcionam. Sim. Ela faz hacking aquilo e diz, quando os maus chegarem, Maus Limitada, que é o nome da empresa, quando os Maus Limitadas chegarem, eu consigo fazer hacking. As armas não vão funcionar. Durante exatamente 6 minutos. Porque 6 minutos ninguém sabe, mas é o tempo extremamente conveniente para o enredo do filme se desenvolver e pronto. E é assim, meninos, para quem nunca estudou informática, eu estudei para engenharia informática, eu sei, é exatamente assim que as coisas são na realidade. Vocês, se conseguirem, por exemplo, vocês gostam de música, vocês compram uma mesa de DJ, ligam aquilo a um USB, vão ao vosso terminal ou linha de comandos, carregam em coisas ao calha, até podem pôr o vosso gato em cima do teclado, funciona, é um truque, funciona, tal, e vai saber, e vocês vão conseguir desligar os equipamentos similares durante 6 minutos. É sempre assim. Então foi para isso que tu usaste o Moisés. Exatamente. Okay. Exatamente. Sim. Tu queres ser o único DJ na festa? Gato? Na cá. Miau! Pumba, está feita. Ok. É assim que funciona. Não, mas é assim, só precisam de um cabo USB. E de um gato. Não, o gato não é preciso. Podem, por exemplo, escrever com os cotovelos. Também dá. Okay. É a mesma lógica. Um gato a andar aos cotovelos é parecido. Então e quem não tiver? Quem não tiver cotovelos? Sim. Pode ser com os joelhos. Não interessa, só tem que aparecer letras. Pronto, ok. Pronto. E é assim que funciona, é assim que o hacking funciona na vida real, portanto metam-se a isso e façam muito hacking as cenas, está bem? Coisa estúpida número 2, porquê que não, eu nem sei como é que é de explicar isto. Porquê que um hacking feito a uma luva vai estragar todas as armas que eles têm disponíveis? As armas, a única coisa que faziam era verificar a mão, ou seja, a impressão digital, de acordo com o que estava registado na arma. Certo. Não fazia mais nada. Aquela impressão está registada naquela arma, pode disparar. E isto existe na vida real.
Não há ligação à net, não há nada, não, quer dizer, pode haver, mas não é essencial. Porque é que deixou de funcionar? Aquilo mandou ondas de rádio a dizer não funcionem e as armas todas, isso calhar temos que obedecer. Mas só durante 6 minutos. Foi o que ela fez. Foi a magia dela. Magia? Sim. Ok, já percebi. Eu estava aqui a tentar, tipo, mas porquê? Porquê 6 minutos? Porquê que as armas deixam de funcionar? Magia. Isso é o que tens que pensar. Isso Ora é bem, magia, crossas. Pronto. Continuando. Depois, estão todos à porrada, obviamente, e a coisa mais lógica, a gaja nesta altura, não é? Para quem não viu, está com a máquina, digamos assim, ligada ao braço, não é? Sim. E aquilo está a fazer uma porcaria qualquer, ninguém sabe o quê, mas está ligado ao braço e vai demorar meia hora ou uma coisa do género. Está a remover o coisa. Seja o que for, está lá a fazer uma porcaria qualquer. É isso, sim. Por isso ela fazia diálise e estava feito, resolvido o caso. Está bem. Não era? Pronto. Continuando. Aquilo está a trabalhar e vai demorar meia hora. O sítio ideal para a gaja andar é no meio da porrada, certo? Sim, sim. Quando alguém pensa, espera aí, esta não lhe podem tocar, senão ela morre. Portanto, o sítio certo é, mas espera aí, vamos mandar a gaja para o meio das explosões. Caga de alto. É verdade. É que nós nem armas temos, só temos meia dúzia de machados. Portanto, a gaja está lá bem. Se um gajo vier, tipo, eles vêm todos armados e não sei o quê, está tudo tranquilo. Mosquilo. Em vez de deixá-la escondida num sítio qualquer e eles terem que a procurar e ela ganhava tempo, não. Está tudo escondido. Eles queriam tê-la debaixo do olho também. Aqueles grandes estrategas militares, tipo Napoleão e assim, deram 10 voltas nos caixões, ou seja, lá onde é que ele estiver enterrado, ao ver esta técnica de batalha. Sim, eles, não é? O outro que escreveu a arte da guerra, não é? Sim. Suicidou-se outra vez. Veio à vida, fosca-se outra vez, suicidou-se. Não? Pronto. Não, tipo, quer dizer, não, o sentido desta cena foi negativo 5. E depois, para mim, temos uma das das cenas mais absurdas alguma vez postas em vídeo, em filme, em cinema. A primeira já tinha sido num Fast and the Furious, que foi se não me engano até foi o The Rock pegar num torpedo e mudar-lhe a direção. Noutro filme, que foi aquele que eles estavam no gelo, um torpedo, e depois ele faz aquela cara de quem está na casa de banho e o torpedo do outro lado. Sim. É possível, completamente possível, atenção. Aliás, na tropa, não sei se tu conheces alguém que tenha andado na tropa, eles nas primeiras 2 semanas o que eles ensinam é como desviar torpedos. Pois, faz sentido. Pronto, e eles têm técnicas assim de esguelha. Sim, um toque. Sim, o meu pai deu formação na tropa e ele explicou-me como é que isso funciona de desviar torpedos. Portanto, se alguém mandar um torpedo contra mim, eu estou safo. Ainda bem. Está bem? Ok. E se quiseres, metes atrás de mim que eu consigo. Está bem. Está bem? Pronto. Tá fixe. E a cena neste filme é, espera aí, eles vêm de helicóptero, portanto o que é que nós vamos fazer? Vamos atar caminhões ao helicóptero. Porquê? Física. O que é que isso interessa? Nós escrevemos a física de Fast and the Furious. Eles têm um livro à parte, claramente, de física Fast and the Furious. É assim, o princípio não está mal. Ok, um helicóptero não pode com peso infinito, não é? E se tu meteres um caminhão, não sei o peso daqueles caminhões em particular, mas um caminhão, muito provavelmente o helicóptero já tinha problemas em levantar. 2, ok. 4, como chegam a estar, esqueçam lá isso. O helicóptero não ia absolutamente lado nenhum. Aquilo não é um helicóptero de carga. Atenção. Certo. E eu sei porque eu conheço helicópteros. Não estou a dizer só porque sim. Aquilo não é um helicóptero de carga, portanto jamais conseguiria pegar em 4 caminhões. Ponto número 1. Ponto número 2. Há uma cena em específico que ficam todos no ar, exceto 2 roditas do caminhão da frente. Ele fica assim com 2 roditas no chão. Tic, 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 tic. 2 roditas. Ora bem, imaginando que o helicóptero era super potente e conseguia levantar os 4 caminhões. É o que o filme nos está a dizer. Sim. Pronto. O filme também nos está a dizer que 2 roditas, tic, 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 daquele caminhão tem tração suficiente na terra
para puxar o helicóptero. Ora bem. Porque aquilo, se bem te lembras, aquilo era uma curva num penhasco e eles todos, isto é tão giro, não sei o quê, tão bom. E só está 2 roditas, tic, 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 do caminhão da frente. Portanto... temos que saber onde é que eles compraram os pneus. Sim, aqueles pneus no rally, meu Deus, aquilo era cola. Pois é, fala com eles. Calma, e não é só isso. Depois eles vão com os pneus e tic, 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 tic. Estás a ver o meu som, não é? Sim, o tic-tic nos pneus. Sim. É tipo... Tic, 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 tic. Parece ali uma pedra presa. E depois, a certa altura, o The Rock diz, vá, é agora. E ficamos todos, mas é agora o quê? Tipo, vocês estavam a guardar alguma coisa? É que iam morrendo mesmo tipo há 5 segundos atrás. E então o que é? Todos os caminhões tinham nitro. E como vocês sabem, o nitro, no Fast and the Furious, faz tudo. 2 roditas sem tração, tic, 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 com nitro, tic, 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 tic. Portanto, em teoria, não é? Segundo o que o filme nos está a dizer, 2 roditas têm pouca tração, quer dizer, em teoria o filme está a dizer que tem muita, mas pronto, tem pouca tração, mas se vocês meterem nitro, ou seja, muito mais potência no motor, as rodas vão escorregar muito menos. Faz sentido. Faz todo o sentido. Vocês vão fazer um picanço de carro, imaginando que tem nitro, quanto mais potência meterem, menos vão escorregar. Toda a gente sabe que é assim. Ora bem. Certo? Certo. Vocês aceleram a fundo num carro com 100 cavalos, caraças, é só fumo por todo lado. Vocês aceleram a fundo num carro com 700, colado ao chão. Não acontece nada. Zero. Ora bem. Pronto. E aqui é mais real ainda do que isso, porque é na terra. Portanto, tic, 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 tic. Aqueles pneus valem pela vida. Top. Depois há lá uma parte que eles separam-se todos e depois um caminhão já chega outra vez para puxar o helicóptero. Portanto, tem o mesmo peso de 4. É assim que funciona o universo Fast and the Furious, onde ninguém já é fast e é tudo muito furious. Pronto. Anda tudo muito furious e muito slow ao mesmo tempo. É slow and furious. Slow and furious. Slow and very furious. Devia ser o nome deste novo filme. Ou então Slow and Furious, os senhores Penis Heads. Não? Coitados. Não, eles é que raparam o cabelo, não fui eu. Eu não mando nisso e pronto. Nunca vi o The Rock com cabelo. Nunca viste o The Rock com cabelo? Não. Eu vi. A sério? Sim. Ele quando entrou para o wrestling tinha uns caracóis. Sim. Não, os caracóis não estou. A sério? Era caracóis. Lembro-me de ver nessa coisa disso os caracolitos. Mas era quando ele tinha assim o cabelo mais aparadito. Não estava careca, mas tinha o cabelo mais curto. Ele tinha uns caracóis. Ele parecia uma abrótia cozida. Ele com caracóis deve ser estranho. Sim, senhor. É a grande verdade. Mas era tipo caracóis de carapinha. Era tipo caracóis de carapinha, sim, senhora. Pois, engraçado. É assim, será que ele conseguia fazer um bom cabelo afro? Provavelmente. Já imaginaste? Não quero. Está bem? Está bem. Pronto. Obrigado. E pronto, acho que estamos mais ou menos conversados sobre esta porcaria. Ai. Diz lá as tuas cenas. Quais as minhas cenas? Os meus trivias. Pronto, este filme teve 30 nomeações. Certo. Está tudo em choque nesta sala. Tudo em choque. Os nossos editores, o público que está a ver tudo em choque. Tudo em choque. Foi nomeado para 30. Teve 30 nomeações e ganhou um deles para o The Rock Favorite Movie Actor no Kids Choice Award. Ok. Pronto, faz sentido o que nós temos aqui a dizer. O resto, os outros 30 ou os outros 29, perdeu tudo. Ainda bem. Okay. Eles não mereciam nenhum, mas os kids acharam que o The Rock era um bom ator. E sim senhor, o The Rock é um bom ator. Para um calhau ele mexe-se bastante e é bastante ativo em filme, portanto acho que sim, acho que é um ótimo ator. Tenho a dizer que gostei muito da prestação de ninguém neste filme, não achei que ninguém estivesse particularmente bem. Pronto. O Jason Statham ele sempre que faz um filme ele interpreta a personagem de Jason Statham, que é o gajo que chega e manda pontapés na tromba dos gajos e vai-se embora com tudo bem. É assim no Fast and the Furious, é assim no Expendables, é assim no... Pronto, ele mantém a postura. Sim, ele mantém a postura e vejam que filme virem do Jason Statham e não é que ele seja mau, mas é sempre o mesmo bom.
Pronto. O Idris Elba, que é o que faz de Senhor Robô, pronto, não há nada a dizer. É um dos melhores atores da nossa geração, para mim. O gajo é fantástico e não é o James Bond porque não quer. Mas pronto, ele é que sabe. Eu, se fosse ele, seria, até porque anda de Aston Martin em vez de andar numa moto de caca. Mas isto sou eu a achar, portanto, tudo São bem. escolhas. E depois temos a Vanessa Kirby, que podia ter sido trocada por um copo, basicamente, não é? Ela não está lá a fazer nada, só está a cartar o vírus. Portanto, um copo chegava, não é? Tipo aqueles copitos da urina. Sim, um copo chegava. Ou daqueles que havia antigamente da Danone, né? Fechava-se o vírus lá dentro, tuca. Danone. Sim. Não somos De vidro. patrocinados. Não somos patrocinados. A sério? Havia uns de vidro muito antigos. Tu Isso era fechavas. com uma tampa de alumínio. Era com uma tampa de alumínio. Então, sim, depois de senhor. abrir, esquece, não dá para fechar. Dá para fechar, pois. Com o quê? Com a mão. E alguém andar com o vírus, com o copito na mão a fechar assim? Ora, não, aquilo ele buscava outra vez. Enrosca, Sim, sério? sim. Não sou desse tempo. Pois. Assim meio arredondados. Pois é. Não sou desse tempo. É verdade. Tu tens que aprender comigo porque eu sei estas coisas, pá. É verdade. Não sou desse tempo. Mas de qualquer das bem. maneiras não concordo contigo. Até porque o vírus já estava naquela maleta. Está bem, mas imagina, eles queriam, vamos tirar isto daqui porque vem aí o mauzão. Levam a Metiam um mala. copo, está feito. Não está lá a fazer nada. Pronto, coitada, fogo. Não está lá a fazer nada. É muito bonita a menina, tudo bem. Porque é que... Fala mais ou menos bem, ok. O coisa ia se apaixonar por quem? Quem? O da Rock. O The Rock não tem que se apaixonar por ninguém, isto não é uma comédia romântica. Não, mas faz parte o amor. O amor faz parte dos tintins do... Enfim. E depois, pronto, temos aqui uma série de atores muito conhecidos, são os que fazem de irmãos Sim. do The Rock. Não se conhece ninguém, tirando um que... Conheço o irmão. Conheces? O direto. Como é que se chama? O nome dele eu não sei. Pois, claro, é isso que eu queria saber. Não, mas eu conheço, já ouvi mais vezes. Pronto, está bem. Como é que ele se chama? Temos só um que é conhecido, que é o Joe Anoa'i, não estou a brincar, Anoa'i, que é também um do wrestling. É um gajo do wrestling, portanto quem acompanha wrestling, o gajo também é Mas conhecido. como é que se chama o irmão dele? Cliff Curtis. Ok. Mas eu... Ficaste na mesma. É bem. Não, mas essa eu já ouvi em mais algum lado. Pronto. Depois, como vocês sabem, isto é um de 30 Fast and the Furious, portanto não vejam nenhum. Vejam o primeiro é porreiro e o Tokyo Drift também não é mau. De resto, não vale a pena. Pronto. E o que é que eu tenho a dizer mais sobre isto? Cotação. Cotação? Cotação é o preço de um bilhete de cinema. Não. O rating. Sim. O rating que está no IMDb neste momento é 6.5. Ok. No Rotten Tomatoes é 68, portanto a mesma coisa, mais ou menos, com a score da audience a 88%. Portanto, a audience toda gostou, exceto eu. Pois. Eu sou os outros 12%. Votaram 7 pessoas, eu sou o que votou. Ok. Não. E pronto, achei que era estúpido demais, mesmo para um filme do Fast and the Furious. É assim, se nós acompanharmos a cena desde o primeiro, que era sobre picanços mesmo, este é sobre bater a robôs e salvar o mundo com um vírus que vai para dentro da irmã de um gajo que nunca se falou nela durante 7 filmes. Está bem. Qual é a tua nota? A minha? Claro. Ora bem, de 0 a 10, Sim. 2. Não vale a pena ver. Fogo. Tem ação. O The Rock é um gajo com carisma, o Jason Statham é um gajo com carisma, o Idris Elba é um gajo com carisma e todo o carisma foi deitado à rua com um script de caca. Bem jogado. Pronto. Opiniões. Eu dou um 7. Pronto, nós os dois quase que fazíamos um 10, quase que o filme era average. Não gastei o vosso tempo Eu gostei, achei bem engraçado. Se calhar estás a confundir os filmes outra vez. Não estou nada, eu lembro-me. Pronto, tudo Eu bem. gostei, achei engraçadíssimo. Pronto, está bem. Então. Não sei, tipo, ok, eu não vi muito desses filmes, mas achei engraçado. É assim, são 2h18 que se comem. E riste, que é bom. Riste porque o The Rock é careca, não é por mais razão nenhuma. Aquilo não tem propriamente piada, é só tu vês um gajo careca gigante, tipo. Olha, vai ali. É tão cromo. Pronto. Opa. E também vais ser careca.
Depois vou. E também espero que gozem um bocadinho comigo. Ok. Não é? Está bem. Cá estarei. Espero Acho eu. Não sei se gostaram ou não. Sim. Isto aqui, a paciência tem limites. Pois é. Mas é um filme para pessoal de 12 anos, portanto está tudo bem. É o pessoal que está a começar a conduzir e tal, portanto faz sentido. Não vê carros, vê corações. E com esta terminamos. Pronto, não foi mal. É um filme que teve um budget de 200 milhões de euros para fazer, portanto... Acho que foi os dentes do gajo do mal. Eu acho que foi o The Rock. Não, eu acho que foi o The Rock que pagou tudo do bolso dele. Sim, eu acho que ele tem dinheiro para isso. E foi um filme que fez 760 milhões, portanto, está no lucro. Ok. Portanto, nem o meu comentário de mal vai afetar nada este filme. Portanto, está tudo bem. Algo mais para dizer? Tens alguma pergunta para me fazer? Não. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Incrível. Sim. Diz lá. Ora bem, considerando que toda a gente é careca neste filme... Sim. Sim. Se tu fosses convidada para fazer de ator principal, atriz... Sim. Também, não é? E tivesses que rapar o cabelo, alinhavas? Não sei. Depende de quando me pagassem. É assim, eu não me importo. Já quando eu vou à cabeleireira, as gajas são todas: não corto muito o cabelo. Não, eu não quero saber. É para cortar as pontas, mas podes cortar mais um bocadinho. Vamos fazer um corte diferente, não faz mal. Ele volta a crescer. Isso nunca me fez confusão, honestamente. Não sou desse tipo de... Acho que o The Rock vai ao mesmo cabeleireiro que tu, então. De miúdas que têm esse problema de corta demais, não sei o quê. Não. Pode cortar. Rapar, obviamente é uma mudança um bocadinho, né? Já... Não, eu só pergunto porque é assim, é para manter a lógica, já que é um filme de cabeças de pénis, tinha que ser. Claro. Era o Hobbs, Shaw and Joanna. Pronto, Joe. Hobbs, Shaw and Joe. E 3 carecas. Acho que pegava. Eu estou a mandar o pitch para o ar, pode ser que alguém ouça. Pronto, mas sim, eu paguem-me bem que eu rapo a cabeça. Ok. E tu já agora? Por acaso tu careca, não sei. O quê? Se te ficaria bem cabelo rapado. Eu rapava o cabelo até por 15 euros, eu não quero saber disso para nada. Então espera lá. Não quero saber disso para nada. Não, é assim, nós já falámos e acho que uma vez comentámos em cortar mais curto ou assim e tu, não. Não é isso. Ou se rapa ou não se rapa. Okay. A meio termo não. Não, mas eu tenho a ideia que já ficar assim só com uns pintilhitos aqui não. A Homer não pode ser. Ok. Não é? Não, mas então, ok, um dia falamos sobre isso. 15 euros eu rapo o cabelo. Vamos aqui abrir um fundo. Para 15 euros. Acho que isso está mal. Vamos deixar aqui, só para ver. Custa de 150, man. Não. Aqui fica a dica. Quem quiser que o Pedro rape o cabelo, faz um comentário. Cada comentário corresponde a €1. É um cabelo. Sim. Portanto, temos de ter 15 comentários para eu rapar o cabelo. Está bem. Ai, Jesus Senhor. Mas pronto, quando crescer, cresce mais forte. Quando aquilo chegar aos 14, eu começo a apagar os comentários. É isso. E tem que ser comentários de pessoas diferentes, óbvio. Sim. Está bem, estamos conversados. Pronto, então até à próxima. Sejam felizes. Continuem a ouvir os nossos podcasts, porque nós vamos tentar continuar a fazer. E é isso. E até à próxima. Adeus. Para a próxima já falo careca.